Joyce Meyer, Campo de Batalha na Mente. Pouco a pouco, o Senhor, teu Deus, lançará fora estas nações. Pouco a pouco, de diante de ti, não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. Deuteronômio 7:22. A renovação de sua mente acontecerá pouco a pouco, mas não desanime se o progresso lhe parecer lento. Imediatamente, antes de entrarem na terra prometida, o Senhor disse aos israelitas que ele lançaria fora seus inimigos pouco a pouco, para que, entre aspas, as bestas do campo não se multiplicassem contra eles. Creio que o orgulho é a besta, entre aspas, que nos consumirá se recebermos muita liberdade rapidamente. Na verdade, é melhor ser liberto em uma área de cada vez do que de todo de uma vez, ninguém suportaria. Dessa forma, valorizamos nossa liberdade. Percebemos que é um verdadeiro presente de Deus e não alguma coisa que podemos conseguir por nosso esforço próprio. O sofrimento procede à libertação. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua própria e eterna glória, depois de terdes sofrido por um tempo, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, completar e fazer de vós o que vós deveis de ser, firmar, fortificar e fundamentar. Em 1 Pedro 5:10, por que precisamos sofrer por certo tempo? Creio que desde o momento em que percebemos que temos um problema, até que Jesus nos liberte, suportamos um tipo de sofrimento, mas nós regozijamos ainda mais quando a liberdade vem. Quando tentamos fazer alguma coisa por conta própria, falhamos. Então percebemos que devemos esperar em Deus. Nosso coração transborda com as ações de graças e louvor quando Ele se levanta e faz o que não podemos fazer por nós mesmos. Nenhuma condenação. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que vivem, caminham e não conforme diante a carne, mas conforme diante o Espírito. Romanos 8:1. Não aceite condenação quando você tiver reveses ou dias maus. Simplesmente consiga suporte, sacuda a poeira e comece de novo. Quando o bebê está aprendendo a caminhar, ele cai muitas vezes, antes de desfrutar a confiança de caminhar. Entretanto, uma coisa a favor do bebê é o fato de que, mesmo que ele chore um pouco depois de cair, sempre se levanta em seguida e tenta de novo. O diabo tentará de forma muito dura pará-lo nesta área de renovação da mente. Ele sabe que o controle dele sobre você terminará quando você aprende a escolher os pensamentos corretos e a rejeitar os errados. Ele tentará pará-lo por meio do desânimo e da condenação. Quando a condenação vier, use a sua arma, entre aspas, a arma da palavra. Cite Romanos 8:1, lembrando a Satanás e a você mesmo que você não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Caminhar segundo a carne é depender de você mesmo. Caminhar segundo o Espírito é depender de Deus. Quando falhar, o que vai acontecer, isso não significa que você é um fracasso. Significa simplesmente que você não faz tudo certo. Nós todos temos de aceitar o fato de que temos pontos fortes e pontos fracos. Apenas deixe Jesus Cristo ser forte em suas fraquezas. Deixe-o ser a sua força nos dias fracos. Repito, não acate a condenação. Sua vitória total virá, mas tomará tempo porque ela precisa vir pouco a pouco. Não desanime.
Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E te lamentas, espere em Deus, espere nele esperançosamente, pois ainda o louvarei. A ele o meu auxílio e Deus meu. Salmo 42, versículo 5. O desânimo destrói a esperança. Então, naturalmente, o diabo sempre tenta nos desanimar. Sem esperança, desistimos, e é isso que o diabo quer que façamos. A Bíblia nos diz repetidamente para não ficarmos desanimados nem desalentados. Deus sabe que não chegaremos à vitória se ficarmos desanimados. Então Ele sempre nos encoraja quando iniciarmos um projeto, dizendo-nos: não fique desanimado, Deus nos quer animados e não desanimados. Quando o desânimo ou a condenação tentarem atingi-lo, examine sua forma de pensar. Que tipos de pensamentos lhe têm vindo à mente? Ele se parece com isso? Não vou conseguir, entre aspas. É muito difícil. Eu sempre fracasso. É sempre a mesma coisa. Nada jamais muda. Tenho certeza de que outras pessoas não têm tanto problema em ter a mente renovada. Bem que posso desistir. Estou cansado de tentar. Oro, mas parece que Deus não me ouve. Ele provavelmente não responde às minhas orações porque está muito desapontado com a minha maneira de agir. Esses são alguns pensamentos que as pessoas têm, né? Se esse exemplo representa seus pensamentos, não é de admirar que você se encontre desanimado e debaixo de condenação. Lembre-se, você se torna aquilo que você pensa. Tenha pensamentos desanimadores e ficará desanimado. Tenha pensamentos condenatórios e ficará debaixo de condenação. Mude a sua maneira de pensar e seja liberto. Em vez de pensar negativamente, pense assim: bem, as coisas estão indo meio devagar, mas graças a Deus estou fazendo algum progresso. Tive um dia pesado ontem, escolhi a forma errada de pensar o dia todo. Pai, perdoa-me e ajude-me a continuar. Cometi um erro, mas pelo menos esse é um erro que não tenho de cometer de novo. Hoje é um novo dia. Tu me amas, Senhor. A tua misericórdia é nova a cada manhã. Eu me recuso a ficar desanimado. Eu me recuso a me sentir condenado. Ela está dizendo para vocês repetir essa palavra. Eu me recuso a ficar desanimado. Eu me recuso a me sentir-se condenado. Pai, a Bíblia diz que tu não me condenas. Tu mandaste Jesus para morrer por mim. Vou ficar bem. Hoje será um dia maravilhoso. Tu me ajudas a escolher os pensamentos corretos hoje. Estou certa de que você já pode sentir a vitória nesse tipo de forma alegre, positiva e divina de pensar. Queremos tudo instantaneamente. Temos o fruto da impaciência dentro de nós, mas ele está sendo trabalhado a partir do nosso exterior. Algumas vezes, Deus faz as coisas vagarosamente no que diz respeito a nos trazer a libertação total. Ele usa o difícil período da espera para aumentar a nossa fé e permitir que a paciência realize seu trabalho perfeito. Tiago 1,4. O tempo de Deus é perfeito, ele nunca está atrasado. Aqui está outro bom pensamento: creio em Deus. Creio que Ele está trabalhando em mim independentemente de como eu possa me sentir ou de como a situação possa parecer. O Senhor começou uma boa obra em mim e Ele levará ao bom termo. Filipenses 1,6 e Filipenses 2,13. Deixa eu tomar água. É dessa forma que você pode efetivamente usar a sua arma da palavra para destruir fortalezas. Recomendo-lhe que não apenas pense corretamente de propósito, mas também que você caminhe a milha extra e os repita em voz alta com a sua confissão. Lembre-se de Deus o está libertando.
lembre-se de Deus, Ele está o libertando pouco a pouco. Então, não se sinta desanimado e condenado se cometer algum erro. Seja paciente com você mesmo. Deus está falando para você nesse texto, nesse vídeo, né? Nessa leitura. Nesse processo, Deus está te dando paciência, que é a chave para uma vida equilibrada com Deus. A mudança da sua vida acontecerá aos poucos. A cada passo que você dá, enquanto você age, Deus retira tudo o que te atrapalha. Mas toda dificuldade é para você valorizar a presença de Deus e não perder a salvação. O processo de Deus traz iluminação, maturidade, despertamento dos olhos espirituais. Não se sinta culpado no processo ao fracassar, se perdoe, porque Deus te perdoa ao reconhecer. O sentimento de culpa te impede de progredir, de renovar a mente e se libertar. Às vezes, várias vozes falam com você. A voz da mente, a voz dos demônios, a voz do passado, a voz dos traumas, a voz das pessoas, a voz das situações, a voz de você mesmo e a voz da culpa. E a voz das acusações do diabo. Use a palavra como proteção e diga: sou perdoado por Cristo e amado. É necessário erros e acertos para a sua evolução na terra. Seja paciente com você mesmo. Analise o que mais vale a pena nesse momento. E invista agora e continue. Invista agora. Ai, Deus falando assim. É o que mais vale a pena você investir agora e continuar investir agora na presença de Deus em tudo que está te ensinando aqui, ou continuar se lamentando? Porque tem algumas pessoas que preferem não tomar uma decisão de mudança e buscar a palavra de Deus, buscar obedecer as orientações. Preferem continuar lamentando e culpando a Deus, mas no final muitas vezes da pessoa é o final de condenação eterna, de destruição, né? Então, o que Deus está te perguntando, o que você prefere nesse momento? Continuar se lamentando ou tomar uma decisão de mudança, né? Passar pelo processo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês sobre a minha vida, né? Eu falei isso no outro devocional que eu estava fazendo do outro livro, mas como deu direitos autorais, eu tive que deletar, né? E não ler mais o livro, mas coloquei para vocês aí, lá na comunidade, para vocês baixar gratuitamente o livro digital Café com Deus Pai, tá bom? Para vocês lerem e fazer o devocional de vocês. Mas quero dar um exemplo aqui para vocês sobre isso que Deus está falando e que a autora está falando. Se você pudesse voltar atrás das situações, fazer tudo diferente, como se você tivesse o poder do tempo, né? Você lá no futuro, né? Vendo seus erros e também as consequências. E aí você tendo um controle, né? De pause, play e pause. E você começa a dar o play, ver tudo que você fez de errado e você vê o seu final, né? Às vezes de consequências, de maldições, destruições e de condenação eterna. E aí se você pudesse voltar atrás com o seu controle, apertar o play e o botão de voltar atrás, bem na cena onde você errou, o que você mudaria? O que você faria diferente se você tivesse esse poder? Mas infelizmente, como nós não temos, vamos imaginar agora nessa situação como se você tivesse já voltado no tempo e você estivesse no momento onde você errou, onde você precisa mudar e você tomando decisões diferentes para o seu bem, para você atingir o alvo, para você ser cheio, para você ter uma vida transformada, para você ter o poder de sua mente, para você vencer as guerras espirituais, as batalhas mentais. Então aproveite a chance que Deus está te dando agora nesse momento e comece a passar pelo processo, colocando em prática tudo que Deus está te ensinando nos devocionais. Quando eu terminar a leitura desse livro, vou colocar para vocês o link para vocês baixar gratuitamente, quem quiser ler, tá bom? Um exemplo sobre a minha vida que se baseia no que a autora falou e no que Deus falou. Eu confirmo tudo aquilo que ela falou, né? Que nós devemos passar pelo processo devagar, que Deus
coloca muitas vezes nós em um processo que nós achamos que é muito devagar o agir dele, mas ele tem propósito para tudo. Ele começa a nos moldar no nosso processo, nos lapidar no nosso processo. E esse tempo que parece demora para você, às vezes para receber o batismo, questão de uma cura, uma transformação de vida, é o processo, se você estiver passando mesmo sua vida separada de consagração a Deus, é o processo onde Ele vai estar te lapidando. E você não sabe qual é o intuito de Deus por trás desse processo, da forma que Ele está trabalhando com você, às vezes de uma forma diferente. Então pode ser que Ele esteja colocando paciência em você, pode estar trabalhando no seu temperamento, pode estar trabalhando no seu coração, limpando as mágoas, às vezes comparação, às vezes inveja, às vezes sentimento de vingança, às vezes coisas que não agradam o coração de Deus, os seus pensamentos, às vezes a forma que você trata as pessoas, a forma que você trata Deus e fala com Deus, às vezes a forma que você entende a palavra também, porque se encaixa no processo de paciência. Você precisa ter paciência para entender a palavra e poder receber a revelação de Deus. Em alguns casos, Deus revela a palavra ali de imediato, na hora que ela abre a palavra. E outro, Deus trabalha da forma que Ele quiser naquele momento, entendeu? Não é vocês que escolhem a forma que Deus vai trabalhar. Se, por exemplo, eu estou aqui, eu quero pegar uma palavra, vou pregar. Ou eu vou pegar uma palavra, eu quero que Deus fale comigo. Pode ser que naquele momento Deus não fale com você. Mas Ele espere um tempo para falar com você, às vezes, em uma situação, que tem poder do futuro, dos seus dias, Ele vê o que vai acontecer. Então pode ser que Ele use uma situação, use uma pessoa, use uma música, usa, sei lá, os animais, uma criança, um morador de rua, as pessoas da igreja, um líder, que mais? Usa evangelizadores também, uma pregação. Tem várias situações que Deus pode usar para falar com você. Então Ele fala dessa forma também, Ele fala no nosso coração, Ele pode também usar a forma de falar no seu coração, na sua mente, em voz audível, em sonho, em visão. Às vezes no seu dia a dia, na sua rotina. Às vezes também nas dores, nas batalhas, nos ataques espirituais, nas percas, nas portas fechadas. Deus tem várias formas de falar com você. Então muitas vezes Ele usa assim a palavra para falar com você, e aí Ele esclarece, Ele fala para você naquele momento o que Ele quer te falar. Às vezes Ele usa as situações para falar com a gente. E nesse processo de espera, muitas vezes de demora para receber o que a gente está buscando, é Deus trabalhando no seu coração para você ter paciência. E essa paciência vai fazer com que você permaneça na presença dEle e na salvação eterna. E também vai fazer com que você receba o mais de Deus, porque Deus não dá tudo de imediato como a chuva cai do céu, né? Você precisa pagar um preço, entre aspas, você precisa ali estar te retirando tudo aquilo que desagrada a Deus, renunciando, buscando a presença, fazendo a sua parte, aquilo que Deus tem muitas vezes Deus falou para você, às vezes também, às vezes não, é sempre o que a palavra de Deus diz e às vezes o que Deus falou para você. Então, há ali um propósito por trás de todo esse processo de demora muitas vezes. Tem coisas que Deus vai te dar de imediato? Sim, tem coisas que Deus vai te dar na hora. Mas Ele sabe a maneira certa de agir, de dosar, entendeu? De equilibrar a balança que ele como que chama a palavra? Ele julga com equidade. Então, Ele sabe a melhor forma de trabalhar na vida de cada pessoa. Ele tem um equilíbrio ali. O ser humano não tem. Capaz de ser humano, se fosse passar uma pessoa, ajudar uma pessoa, vai errar com certeza. Ensinar, na hora que vai ensinar, vai errar, com certeza, é ser humano. Mas Deus não erra, Ele faz exatamente o que tem que fazer. Ele conhece o coração da pessoa, o coração do homem, do ser humano. Então Ele sabe quando Ele deve abençoar com mais rapidez ou mais devagar. Se isso for um motivo para que Ele venha te segurar, entre aspas, ali na presença dEle para atrapalhar no seu coração, então Ele vai demorar mais tempo para te dar, te abençoar, porque Ele não quer te perder. A intenção de Deus é te abençoar, sim, mas Ele quer que você permaneça na salvação. Ele não quer te perder, Ele te ama.
Então ele vai tentar colocar isso um pouquinho mais longe de você, fazer você passar por esse processo ali. Aí você vai começar a receber as revelações, a palavra de Deus, onde Deus vai falar para você: não, você é para receber, você tem que ter paciência, você não pode ser que nem Jonas, você tem que tirar isso, aqui, você tem que melhorar isso, eu não tô sagrando disso, eu não vou encher o vaso, eu não vou te curar dessa forma, porque você precisa corrigir, você está rebelde, não sei o que. E Deus vai passando, usando as situações para o propósito dele acontecer. Ele vai limpando você para a salvação eterna e também para você receber as promessas dele. Por quê? Tem pessoas que é abençoada antes de ser lapidada. E em alguns casos, não todos, elas perdem a salvação eterna. Elas não conseguem ver com os olhos do Espírito. Não conseguem entender o valor da alma dela, o valor da presença de Deus, o valor da palavra. Não conseguem entender porque ela não passou um processo onde já teve que suar, ardeu, né? Queimou, ela teve que ser lapidada, doeu na pele, ela sentiu a dor, sentiu o que estar esperando, ansioso, almejando, sonhando, pensando, ansiando dias e noites e não chegando, né? Não se cumprindo, vindo cansaço muitas vezes. Então a pessoa passando ali pelo processo, ela vai dar valor, como a autora diz, né? Vai dar valor na presença, vai dar valor na palavra, vai dar valor naquilo que ela vai receber e vai permanecer na presença do Senhor Jesus. Tudo Deus faz com um propósito. É um exemplo sobre a minha vida que eu já passei. Vamos ver, tem vários testemunhos. Uma das coisas que Deus fez na minha vida, que parece muito com o que a Joyce me falou, foi